nós iremos lhe colocar debaixo dos nossos pés. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o seu nome porque nos trazer juntos para abrir os nossos olhos, para nos fazer ver, para nos fazer saber o que devemos saber. Oramos, Senhor, porque qualquer desafio, qualquer mal, qualquer tentativa, qualquer tentação contra o povo seu e os seus servos, que possa fazer a cada um de nós mais do que vencedores em nome de Jesus. Iremos vencer. Nós vencemos. Em nome de Jesus, te agradecemos porque sabemos que já respondeu. No nome de Jesus oramos. Mateus capítulo 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós lemos este versículo das Escrituras, eu quero vos lembrar que Pedro não estava esperando uma palavra como esta. Nunca tinha visto nenhuma tentação, não viu nenhuma situação, nunca tinha encontrado um desafio na sua vida que ele não conseguiu vencer. Ele pensou acerca de desafios de seguir a Cristo somente. E ele tomou decisão e ele estava seguindo a Cristo até o fim. Mesmo quando Jesus lhe disse, alguma coisa vai acontecer na esquina, ele não imaginava que qualquer coisa, o que ia acontecer, iria fazer ele cair nas tentações. O que é tentação? O que é tentação? Como é que a tentação pode vir? Veja para isto de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro teve uma tentação peculiar. Não é uma coisa normal de um dia para o dia, ou uma tentação especial. Quando as pessoas olham para esta direção e pensam, a tentação há de vir deste lado, o tentador há de vir deste lado, e as pessoas olham só para aquele lado, e a tentação vem de uma outra direção, e não estão preparados. É por causa disso que muita gente cai em tentação, e sem saber que a tentação está tomando lugar. Líderes têm a sua tentação peculiar. No livro de Lucas, capítulo 22, 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Queria vos tentar, queria vos possuir, queria vos ter, queria vos tirar de mim e fazer o uso de vós, para lhes usar e cirandar como trigo. A palavra cirandar como trigo quer dizer quando você parte o trigo e você quebra a tampa, a cobertura, a capa e tirar a parte interior. Ele está a dizer que o Satanás queria fazer isto convosco, queria vos ter, queria vos possuir, cirandar como trigo, para que toda coisa que vocês planearam, todas as coisas que eu vos ensinei, ele queria vos tirar e tirar tudo de longe de vós, e para ficarem somente com a vossa fraqueza natural, para ele poder vos vencer. Mas, no versículo 32, eu roguei por vós
para que a sua fé não desfaleça. Quando o diabo tentou, a intenção do diabo na tentação é para fazer a fé cair, é para trazer o medo de novo voltar. A tentação é para pensar acerca da morte e não pensar na vida e na ressurreição. A tentação é para pensar que Cristo já foi tomado, e esquecer o que Jesus disse, que será tomado, que ele será traído, seria crucificado e morrer, e no terceiro dia ressuscitar. E a tentação é para você esquecer que ele te disse: eu vou te dar a chave do reino, para tudo que concordares na terra será concordado no céu, tudo que desamarares na terra, no céu também. Ele queria que Pedro esquecesse o poder que ele tinha, o privilégio que tinha, para lhe se andar como trigo e tirar a coisa principal na sua vida fora dele e lhe tornar alguém que vai queimar no fogo. Mas Pedro não entendeu. E quando Jesus disse: eu orei por vós, reguei por vós, para que a vossa fé não desfaleça, e quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo. Não preciso de orar, não conheço o meu coração, eu conheço a minha decisão, eu conheço a minha convicção, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues-me que me conheces. Esta noite estou a falar de um tema que diz: graça para a vitória sobre os líderes, sobre os líderes quando vem uma tentação peculiar. Então, há uma tentação que é peculiar. Então, eles vão... E ele quer fazer com que não reconheça nenhuma tentação quando ele vier a vós. Tenha vitória sobre qualquer peculiar tentação. Uma tentação natural, normal, aquela que estávamos a falar dela, aquilo que estávamos a pensar a favor, e eu tenho vitória sobre isso, tenho vitória sobre aquilo, tenho vitória sobre aquilo, tendo vitória sobre toda a tentação dos líderes. É por essa razão que a decisão é muito importante para a decisão é muito importante para a vitória. Graça para a vitória sobre líderes e peculiar tentação. Tentação peculiar. 3 coisas iremos verificar. Primeira, líderes. Já nos chamou para escolher, para sermos líderes, para trabalharmos com eles. Como líderes e trabalhamos juntos com Deus, existem tentações peculiares. Ponto número 1. A tentação dos trabalhadores e dos líderes. Ponto número 2. Vigilância contra a tentação dos professores e treinadores. O diabo sabe que todos aqueles que estão treinando outras pessoas e treinam outros professores e pastores, e ele vem para eles e vem de canto a canto num momento que eles não esperam. Ele tenta. O ponto número 3, vitória. Você terá vitória. Vitória
sobre a tentação dos pastores e pregadores. Pastores e pregadores. Bate o pastor e as ovelhas irão se espalhar. Vença e destrói o pastor e toda a ovelha irá se espalhar. Mas quando você tem vitória como pastor, vitória como pregador, que esta igreja, não estou a me referir à igreja bíblica da vida profunda, somente não, estou falando da igreja de Deus, aquela que está construída sobre uma rocha firme, e que quando o inimigo vier deste e do outro lado, a igreja irá firmar-se. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vitória sobre tentação dos pastores e pregadores. O ponto número 1 agora. A tentação dos líderes e obreiros. Tipo, as diferentes tentações que vêm aos líderes. A primeira é a tentação, a variedade de tentações sobre líderes e obreiros. Êxodos capítulo 32. Moisés foi na montanha e deixou a obra nas mãos dos líderes. O líder que estava seguindo a ele. Êxodos 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés se tardava de descer do monte, juntou-se ao povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O ponto é este: Arão não viu nenhuma tentação nisso. Ele nunca tinha lutado com nenhuma tentação. Arão não reconheceu que toda a nação que tinha sido liberta da terra do Egito estavam a voltar para aquela escravidão. Ele não viu que Deus ia rejeitar e deitar fora toda a sua herança, toda Israel. Versículo 2. Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Quando Moisés estava presente, se alguma coisa acontecesse, Moisés e Arão, eles iam cair nas suas caras, iam orar para qualquer desafio. Ele ia sair do povo, ia ajoelhar. Ele sabia como vencer todas as formas requeridas do povo. Mas agora Arão estava sozinho. Ele não viu nenhuma tentação para se comprometer com ele. Então 3. Tomou do povo e arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas ovelhas e os trouxe a Arão. E ele tomou das suas mãos e tomou ouro e um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que lhe tiraram da terra do Egito. Mas se formos ver o versículo 20, ele disse: não façam imagens. Ele está a referir agora àquilo como se fosse Deus deles. Isso era para lhes destruir. Versículo 9. Vamos voltar para o versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição
Perante eles inclinaram e sacrificaram. E disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa que o meu furor se encha contra eles, se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. No versículo 33, 23, ele não sabia que estava caindo sobre a tentação. Ele disse: vou tirar do meu livro a tentação para voltar para trás. A tentação para voltar para trás. No líder, se você é um líder, quando os desafios estão se multiplicando, quando o líder tem que estar sozinho num tempo particular, quando ele está sozinho, quando não há ninguém para lhe suportar. Se você está olhando só para a tentação que vem só nas mulheres, ou daquilo ali, ou de outra coisa, você vai perder o ponto. A tentação de parar enquanto você está caminhando. Números capítulo 11, versículo 10. Moisés ouviu o povo chorando nas famílias, cada um, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Moisés também estava infeliz, não estava feliz. Mas nessa viagem que continuou, que demonstra o nosso destino. Estamos a fazer milagres que Deus viu, mas estão agindo como bebês, e Moisés está a dizer ao Senhor: assim que afligiste os teus servos, Moisés, não é Deus que para dizer o que ele disse. Ele não pensou, ele não analisou que o povo, ele não pensou veja o que Moisés disse. Assim que já se fez os seus servos, não. Será que eu gerei esse todo o povo para lhes carregar nas minhas costas? O que é que farei para dar a esse todo o povo que estão chorando a mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer? Eu não sou capaz de aguentar esse povo todo sozinho, porque é muito pesado para mim. Se tivesse feito isto comigo, diga o que vem aí de seguida, diga muito alto. Moisés, no meio de todo o povo, ele mostrou a ele, e disse que você vai liderar o povo para a terra cheia que mana mel e leite. Diz: mata-me, eu te peço. Se eu te encontrei, se tive favor no seu lugar,
Você me deu esse privilégio que estamos a apanhar aqui, para que eu não veja a tentação de parar. É terrível. 3. A tentação de render a pressão. Número 3. A tentação de render a pressão. Estamos a ver aqui, como líder, não são todos que têm, não são todos que têm uma espinha dorsal, um poder para permanecer, o poder de suportar, o poder para esperar em Deus. Eles vão pôr pressão aí e lá. E isso é uma tentação de você render a esse tipo de pressão. 1 de Samuel 15, 24. 1 de Samuel 15, 24. Então disse Saúl a Samuel: pequei, porque tenho transpassado. Então o povo me levou, eu não vi a tentação quando ela veio, mas agora vejo que eu pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Diga isso, que temi o quê? Mais alto. Temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. Grande tentação. E as pessoas não entendem. Eles foram dados uma tarefa por Deus para fazer. Você sabe para fazer e você está preparado para fazer. E tem um povo que está junto, para juntos te seguirem na batalha. Então você tem que fazer exatamente aquilo que Deus te mandou fazer. E em vez de liderar o povo está liderando a ti. Em vez de dizer às pessoas tudo o que você tem que fazer, e as pessoas é que estão a te dizer o que você deve fazer. O que eles estão a dizer é totalmente contrário ao mandamento e aquilo que Deus te deu na tarefa. Mas a tentação de temer o povo, a tentação de não continuar, a tentação de ceder à pressão. 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saúl: não tornarei contigo. Você perdeu sua chance, perdeu sua força. Você rendeu-se à pressão e perdeu sua oportunidade. Não reconheceu a oportunidade, não reconheceu a tentação que te fez cair, te fez colapsar, e você foi rejeitado. Você rejeitaste a palavra do Senhor e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Primeiro, a tentação de comprometer. 2, a tentação de parar. Quando o tempo é pesado. A terceira coisa, a tentação de render-se à pressão. 4, a tentação de clamar inimidade, a tentação de clamar e de se achar que você é um líder. Estou acima de todas as coisas, estou acima da lei, e todas as pessoas estão debaixo da lei, mas eu estou acima da lei. É uma grande tentação essa. Quando você pensa, quando você está acima da lei, está acima da palavra, está acima de Deus, a tentação de clamar a humildade, a falta de humildade e agir independente de Deus. 1 de Reis 11. 1 de Reis 11. 1 de Reis 11, 1. Mas o rei Salomão amou mais mulheres estranhas, juntamente com os filhos de Faraó, a filha de Faraó,
ele casou com ele. Moabitas, Amonitas, Idomeias, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. O Senhor já tinha dito: não entrareis a elas, né, do líder. E o líder clamou aqui imunidade. Ele achou independência acima da palavra de Deus. E ele não pensou que isso fosse tentação. Quando alguém clama a imunidade e diz que eu sou intocável, e eu vou fazer o que eu quero fazer, eu conheço a palavra de Deus, está tudo bem, esta é a palavra de Deus, mas eu posso agir independentemente da palavra de Deus. Essa é uma tentação, uma grande tentação. É uma tentação poderosa. Você está rendendo-se àquela, clamando a imunidade. 5. A tentação de desviar os teus filhos, de mimar os teus filhos, além, para eles não fazerem a vontade de Deus, ou de acordo com o padrão de Deus. Talvez os teus filhos, na fé, obreiros debaixo de si, talvez possam ser os teus próprios filhos, ou pessoas que estão esperando por ti: pai, 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 mamã, mamã. E por causa disso que você quer lhes manter aquele grande nome de papá, mamã, e você cai na tentação de evitar, de lhes fazer conhecer a palavra de Deus, aquilo que é o padrão de Deus. 1 Samuel capítulo 2, 22. Eles não viam tentação? Quantas pessoas que não vêem esta tentação? Que isto é tentação, mas isto é tentação. Capítulo 2, 22. Então, fala de Eli, que ele não olhou para aquilo que os filhos fizeram. Então nós temos que batalhar a fé, pela fé, aquela que fomos dados. Mas agora, como tenho que suprir as minhas necessidades, quero o meu povo para usar o uso para mim, eu não posso ficar na batalha. Isso não é batalhar pela fé. Então, por ser da idade, essa é a queda do líder, que não conhece que a tentação já chegou. Por causa disso, agora está deixando. Diz: Eli era muito velho e pesado na sua idade, no versículo 29. Tomai o meu sacrifício e minha oferta, que eu mandei na minha, e honraste mais os teus filhos mais do que eu, e honraste os teus filhos mais do que a mim. Existem pessoas que não entendem a situação quando vem. Os seus filhos não nasceram de novo e colocam os seus filhos no ministério. Os filhos que não estão cometidos, não se entregaram à palavra de Deus, eles colocam para ministrar na congregação do povo de Deus. Ele disse: estes são líderes de amanhã. E eu não estou certo de que eles estão salvos. Não tem tempo de ensinar os filhos incontroláveis, os filhos pecaminosos e os líderes da igreja para o dia de amanhã. E eu não penso que isso seja verdade, certo? Não sei se isso vem de Deus. E você está a honrar os teus filhos mais do que eu, para lhes fazer
para engordar com as ofertas do meu povo Israel. Daí o Deus de Israel diz: eu te disse que a sua casa e a casa do seu pai será limpada na minha presença. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim, os que honram a mim, eles honrarei, mas aqueles que me desprezam também serão tirados. 6. A tentação de substituir um pecado com o outro pecado em resolver problemas. Há um problema, você quer resolver o problema, é um pecado grave e quer remover aquele pecado. A liderança viu as pessoas caíram na tentação de substituir um pecado com o outro. Gênesis 19, 5. Tentação. Vários tipos de tentações. Gênesis 19, 5. E chamaram a Lote e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora e a nós, para que os conheçamos. É o que eles queriam cometer sodomismo. E então Lote saiu a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Meus irmãos sodomitas, amigos pecadores, são seus irmãos. Eu rogo-vos, irmãos, vocês que queriam contaminar os anjos que vieram. Ele chamou eles irmãos: rogo-vos, não façais mal. Eis aqui 2 filhas, tenho que ainda não conheceram o varão. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vocês podem fazer tudo o que querem fazer com elas. São minhas filhas, eu vos ofereço, e eu sei que vocês são muitos. Se vocês, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, façam com essas filhas minhas, não vou me preocupar com elas, mas eu lhes entrego. E somente a esses homens nada façais a esses meus visitantes nesta noite, porque vieram à minha sombra do meu telhado. Há pessoas que querem resolver um problema. Dizem: este pecado não está bom, aquele pecado não está bom, mas a solução que eles dão é oferecer um outro pecado. É para fechar os seus olhos e colocar o pecado. Diz: não faça isto, mas pode fazer isto. É substituir um pecado com outro pecado. 7. A tentação de usar obreiros inadequados, líderes que estamos a usar as pessoas para a glória de Deus, e colocamos, e como eles começaram a entregar na igreja, mesmo a sua salvação não é genuína, não é definida. Outras igrejas estão lhes chamar, e quando chamar para aquelas igrejas, eles vão lhes fazer obreiros e líderes. Por que que nós também não os ocupamos, lhes demos trabalhos? Por que que nós não fazemos a mesma coisa? Por que não lhes amarramos com posições? Isso é tentação. Tentação de usar obreiros não qualificados. Ezequiel 44. Ezequiel 44, 6.
Diz que agora diz o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel, e fizeste este grande mal contra as vossas almas, para tirar de vós homens, mulheres, filhos de Judá, para não permanecer. E vocês me provocaram a ira com as palavras com o trabalho das vossas mãos. E quando vocês se entregaram a outros deuses na terra que eu vos coloquei para viverem. Vocês serão maldição para todas as nações. O que eles fizeram? Porque usaram pessoas não qualificadas. É o que aconteceu com eles aqui. 8. A tentação de se render. O Senhor nos chamou como líderes. Ele nos chamou pelo seu Santo Espírito. E ali há obras da carne. E a obra da carne nos diz: irmão, quer te dirigir, quer te guiar, quer te controlar, quer te dizer o que fazer. Por que você está olhando para Deus? Por que você está olhando para o Espírito Santo? Nós não temos experiência o suficiente. A tentação para declinar no desejo da carne e não na guiação do Espírito Santo. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia, que abandona a Deus, o Espírito Santo, já não precisa orar, não precisa buscar a face do Senhor, porque esse braço da carne está lá para lhe dizer o que fazer. Ele faz-lhes permanecer naquela situação. E quando eles lhes agrada, ele diz: está tudo bem. E abandonam a guiação que Cristo já lhes deu. Eu oro que você não cairá nessa tentação. Se você está caindo naquela tentação, eu oro que você vai acordar, vai se levantar e vai tirar a poeira em nome de Jesus. 2 de Crônicas 32, 8. Porque nele há poder da carne, porque Ele é o Senhor para nos ajudar, para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequiel 9. A tentação de temer a personalidade de força, em vez do arrebatamento. A tentação de temer a personalidade forte e esquecer o arrebatamento. Primeira de Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como um deles. O que vem? Jezabel não sabia a quem estava mandando. Sabia que esse era um profeta de fogo. E ela pensou. Quando foram lá o capitão com 50, e disse: desça o profeta Elias. E ele disse: eu não vou descer. E eu sou o homem de Deus, se sou servo de Deus, como vocês dizem, profeta de Deus.
que caia o fogo do céu e vos queime todos. Vós 50, isso aconteceu. Jezabel não sabia a quem estava a falar. E este é o homem que havia morrido o filho e trouxe aí a Eliseu e disse: por que você está me lembrando dos meus pecados? Dá-me o seu filho. E orou a Deus e aquele filho morto ressuscitou. Mas Jezabel, a mesma, mandou um mensageiro, uma personalidade forte, e Eliseu esqueceu tudo isso. Elias esqueceu tudo isso. E não sabia que o arrebatamento estava ali esperando. No versículo 3. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Grande tentação. Versículo 4. E ele foi-se ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. No deserto. Não tinha idade para ir, não tinha mais idade para ir. O homem estava confuso. Estava sob a tentação. A tentação era muito forte. Ele correu, fugiu. Estava indo para onde Elias? Nem sabia para onde ia. O que sabia é que estava a correr e fugir daquela personalidade forte. É uma grande tentação. Quando você está no ministério e Deus te chamou e te deu tarefa, e há uma forte personalidade aí que está dizendo que eu vou destruir o seu ministério, vou te destruir. Vou usar todo o que eu tenho disponível para te fazer correr, vou te tirar dessa cidade. E você esquece quem você é. Como Elias, você vai fugir para o deserto. E sentou-se abaixo de um zimbro e pediu no seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, já basta. Ô Elias, não disse, não sabe, não olhas para aquilo que Deus fez através da sua mão. Tu não olhas. Ele só decidiu dizer que já basta. Aquele que te chamou, ele é que vai dizer já chega. Mas ele disse basta. Deus sabe porque que ele escolheu Elias. É por essa razão que ele mandou profetizar sobre Ele sabe, Deus, que não basta. Quando a tentação está chegando a ti, te confronta, diz: ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, você é melhor. Não há nenhum dos seus pais que ressuscitaram os mortos. Não há nenhum deles que clamaram fogo e desceu do céu. Não há ninguém como eles que confrontou 400 profetas de Baal. Você está entregue à tentação. Você não vai render-se à tentação. A minha oração é de que você não se renda à tentação. A tentação de usar armas carnais. 2 de Coríntios 10, 4. 2 de Coríntios 10, 4. A tentação de usar armadura carnal. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ponto número 2 agora. Vigilância contra a tentação de pastores e treinadores. O Senhor nos chamou
para ensinar este mundo, ensinar a sua palavra, sem temor e sem favor. O Senhor nos chamou para treinar as pessoas que vão tomar este mesmo evangelho, um evangelho santificador, salvador, o evangelho que irá tirar as pessoas para o céu. Ele nos chamou para pregarmos o evangelho sem modificação, sem alteração, e pregar esta palavra a toda a criação, em todo lugar. É a tentação dos pastores e treinadores, professores e treinadores. Nós seremos vigilantes. Dá-me um bom amém aí. 2 de Coríntios, capítulo 2, 17. A tentação de ensinar, de corromper a palavra de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 2, no versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Há tentação de corromper a palavra de Deus. Algumas pessoas vêm na igreja e você preparou sua mensagem. O Senhor já te disse o que você devia dizer. E diz, não, devia não dizer isto. Eu tenho que modificar um pouco isto, mudar isto um bocado. Introduzir o que as pessoas gostam de ouvir. E você está a corromper a palavra de Deus. Você está a cair na tentação sem saber. 2. A tentação de ensinar o que as pessoas querem ouvir. A tentação de ensinar o que as pessoas gostam de ouvir. 2 de Timóteo 4, 3. O tempo virá que as pessoas não permanecerão na sã doutrina, mas nas suas concupiscências farão professores, doutores, tendo coceira nos seus corações. Eles vão virar da sã doutrina, vão sair da verdade. Eles virarão as fábulas, uma escolha. Eles vão começar a contar histórias que não vão trazer convicção a ninguém. Essa é a tentação de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, para você pregar o que o povo quer que você pregue. A tentação de ensinar o que o povo quer ouvir. 3. Tentação de ensinar e uma mensagem ilimitada. A tentação de pregar, de ensinar o evangelho ilimitado. Não podemos suportar isto. Isso não pode ser justo. Nós não podemos apreciar a justiça agora, a santidade agora, a tentação de ensinar um evangelho ilimitado. Atos 15. Atos 18, no versículo 25. Há um homem instruído no caminho do Senhor. E era fervoroso no espírito. Ele falou e ensinou diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Isso não é como se fosse ignorância. Esse é o caso de Apolo. Ele era ignorante. É o que ele sabia. Ele tinha ele estava limitado. Ele só sabia de Gênesis somente até algumas. Estava a explicar somente naquilo que ele sabe. Ele explicava tudo. Ele não conhecia todo o conselho de Deus.
A tentação veio de saber, esta é uma igreja, não é igreja da cidade, é uma igreja da vila lá, é uma igreja local, e estas pessoas estão longe da sede e não vão entender essas coisas. Isso não é cidade. Mas você está lhes preparando para o arrebatamento, está lhes preparando para o céu, está lhes preparando para a obediência na sua totalidade de tudo que está revelado. Você é um dos pastores que você se entregou para batalhar com a fé uma vez dada aos santos. A tentação de pregar é um evangelho limitado. Há uma tentação da justiça própria, sem experiência pessoal da salvação. Tentação de assegurar na justiça própria e sem experimentar a salvação pessoal. Existem igrejas aí que não enfatizam a salvação. Eles não enfatizam isso. Algumas igrejas nem se negam a si mesmo até outros negam de visitar, de pôr sapatos para entrar. Há outras pessoas que até são limitadas em termos de se vestir. Mas isso não quer dizer que as pessoas nasceram de novo. João capítulo 3. Jesus respondeu a ele e disse: verdadeiramente eu te digo, a não ser que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Só tem a justiça própria. Algumas pessoas, tenha cuidado com isto, tira aquilo ali, e não fuma, não beba, e tem uma aparência de uma justiça, mas não tem a experiência de nascer de novo. Que não pode dizer que a partir daquele dia, a partir daquele tempo, eu joelhei, eu me levantei, ou fiz qualquer coisa, mas eu confessei o meu pecado e criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e me ajoelhei. Eu sei a partir daquele dia que a paz de Deus entrou no meu coração e eu tenho força, e pela graça de Deus, para ir e não pecar mais. Eu recebo, e a partir daquele momento eu recebi a graça. Estou vivendo agora uma vida vitoriosa. Eles não podem dizer isso, porque eles só vivem uma justiça própria que só se demonstra fora e não nasceram de novo. Há a tentação também de ensinar a parte external da religião e não ensinar o novo nascimento. 5. Há a tentação de ser superficial no nosso ensino. Há a tentação de ser superficial no nosso ensino, para que a pregação, o ensino, não traga convicção e não produz o choro de coração. O que é que eu vou fazer para ser salvo? Jeremias 8:11. Jeremias 8:11. E curaram a cura ferida do meu povo, literalmente dizendo: paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. No versículo 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A cega passou, findou o verão e nós não estamos salvos. Há uma seção da igreja que temos professores que ensinam
como na igreja das crianças. E nós enfatizamos a salvação. Diz que crianças não podem ser salvas. Como é que você vai dizer? Você sabe que qualquer aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós enfatizamos salvação de nascimento de novo, no meio dos jovens, dos campos, e na igreja local, e nos adultos. Para não chorar no último dia, dizer, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Há tentação de ensinar uma verdade parcial. Existe a tentação de pregar ou ensinar a verdade parcial. Malaquias 2, 9. Malaquias 2, 9. Versículo 9 diz: por isso, também eu vos fiz desprezível e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeram distinção de pessoas na lei. Foram parciais na lei. Se os seus filhos estão fazendo alguma coisa errada, pecaminosa, e é sabido do povo ao seu redor, e você vai ser um pregador, e a palavra de Deus está ensinando, mostra que temos que avisar os nossos filhos e fazer eles levantar para poderem levantar-se e serem salvas. E você sabe que os teus filhos têm o mesmo desafio, e você está a ensinar, e você quer ensinar. Você pode usar palavra ou sabedoria de Satanás por causa dos seus filhos, não dizer a verdade, não restaurar as famílias que precisam ser restauradas, só porque os teus filhos, se a sua esposa não está vivendo de acordo com o padrão da palavra de Deus, está lutando com outras pessoas no mercado, e chega isso aos teus ouvidos, a primeira coisa, e ainda continua com essas lutas, sendo mesmo uma mulher, uma líder das mulheres na tua igreja, a posição está lá permanentemente, totalmente segura. Estamos a ensinar acerca da família, ensinando acerca de qualificações de um pastor, e a sua esposa tem que ser convertida, e você vai dizer, se eu leio isto e digo isto, isto vai voltar para mim, e por causa disso, e vai fechar aquele versículo e tenta dizer outras coisas, e olhando as coisas de outras famílias e não da sua própria família. Meu irmão, não feche, diga o que tem que ser dito. Existem pessoas que têm amigos próximos, pecaminosos, apostatados, e eles sabem. Quando a palavra vier para pregar, eles não podem fazer isso por causa dos seus amigos. Alguém como Simão Pedro, eles entregaram-se na tentação no passado e caíram, e toda a gente soube que aquilo aconteceu no passado, mas agora foram restaurados como Pedro foi restaurado. E tem que pregar a palavra de Deus sem medo e sem favor. E sabe que isso aconteceu com eles antes? E precisa de exortar as pessoas, ensinar a palavra de Deus de uma maneira sem medo. Eles saltam algumas coisas, porque senão as pessoas vão lembrar que Pedro caiu antes. Não é ser sincero isso. Isso é uma grande tentação.
para qualquer ensinador, para ensinar algo, verdade parcial. Em vez de ensinar toda a verdade, porque irá lhes afetar. Você não será assim. O seu amém é muito baixo hoje. Você tem medo, diga, eu tenho que falar da sua tentação, para você ser cuidadoso. Mesmo que você não diga amém, você quer para eu não mencionar tudo, eu vou mencionar tudo. Eu disse, nós não seremos como eles em nome de Jesus. Primeiro, a tentação de corromper a palavra de Deus. 2, a tentação de ensinar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. 3, a tentação de ensinar um evangelho limitado. Existe 4, a tentação de ensinar a justiça própria sem mencionar o Novo Testamento. Existe também a tentação de ensinar evangelho. 7, não falar toda a verdade. 7, tentação de acomodar ensinos falsos, acomodar falsos ensinadores. Você já ouviu que outras igrejas estão abrindo as portas para Deeper Life? E queremos ir para aquelas igrejas. E como o Deeper Life, venha. Então aqui não vamos trazer Deeper Life, aqui não vamos trazer a Bíblia somente lá. Iremos trazer a palavra de Deus lá. A palavra de Deus é contra o pecado, é contra o mal, é contra a idolatria. Nós não estamos a olhar para portas abertas, não. Quando Deus abre a porta, entramos e vamos pregar a eles. E no dia que se fecha a porta, e Deus quer que as portas sejam fechadas, louvado seja o Senhor, iremos continuar enfatizando a verdade. A tentação de acomodar ensinos falsos. 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 de Coríntios 11, 13. Porque tem gente você não se admira que o próprio Satanás pode se transformar no anjo da luz. Daí não é grande coisa que os seus ministros também se transfigurem em anjos da luz. Que o fim deles será de acordo com as suas obras. Você não irá cair com os falsos apóstolos. Você não morrerá, não perecerá com os falsos ensinadores. Onde você for, tudo que fizer, em todo lugar onde formos, iremos permanecer na palavra do Senhor e sem se comprometer em nome de Jesus. 8. A tentação de ensinar tradições mais do que a verdade salvadora. A tentação de ensinar tradições do que a verdade salvadora. Marcos 7. Marcos 7, 7. Então, em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixaram o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizeis, bem valideis o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. 9. A tentação de ensinar para o ganho próprio. A tentação de ensinar para o ganho próprio. O pregador está com fome e esqueceu
o nível da alma, o amor que tem que fazer ele amar as pessoas. E alguma coisa vai torcer a verdade, vai mudar a verdade. Porque alguém quer um negócio. Então, para fazer esses contratos de negócio, é só virar e torcer a verdade. Ensinar coisas superficiais, achando que está ensinando a verdade. Mas as pessoas têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eles sabem que este homem está desviando a verdade, está torcendo a verdade, está fazendo isso de uma maneira para poder ter um ganho próprio. Você não será como esses. Tito capítulo 1, Tito 1, 10. Há uma grande tentação essa. Capítulo Tito 1, 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por quê? Torpe ganância. 10. A tentação de ensinar, de continuar a ensinar enquanto peca. A tentação de permanecer no púlpito enquanto peca secretamente. Grande tentação. Essa pessoa não está permanente na verdade, não está vivendo de acordo com a verdade, mas sou pregador, é o que diz, e continua ensinando, mesmo cometendo pecado. Romanos 2, 20. Instrutor dos nécios, mestre das crianças, que tem a forma de ciência da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. As pessoas que sabem que são pregadores, eles sabem que ele tem um parceiro de pecado. E eles admiram, porque que aquele homem para no pecado, está declarando aquilo que é chamado palavra de Deus. E está sério, e está sempre firme, e está claro acerca disto. E as pessoas que não sabem dizem que aquele homem, nunca vimos nenhum homem como este, porque este homem é um grande pregador. Mas o próprio parceiro do pecado diz, por que ele fala assim? Nós sabemos o que fazemos juntos no secreto. Ele nos salvar dessas coisas, salvar dessa igreja, desses pregadores em nome de Jesus. O ponto número 3 agora, vitória. Eu tenho a vitória. Você tem a vitória em nome de Jesus. E você tem a vitória. O poder de ser vitorioso Deus vai te dar. O poder de estar firme no privado, no público, Deus dará a cada um de nós em nome de Jesus. Vitória sobre tentações de pastores e pregadores. Pastores e pregadores. Jeremias 3. Jeremias capítulo 3, 15. Jeremias 3, 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, amém? Que vos apacente com ciência e com inteligência. Se o pastor não está alimentando a igreja com sabedoria e entendimento, o Pai Celeste ainda não nos deu esse pastor.
Se o pastor não está a enfatizar a verdade para nos alimentar e nos fazer aborrecer o pecado e tornar-nos fortes no caminho do Senhor, esse pastor, se não faz isso, nenhum dos nos púlpitos, quer dizer que o Pai no céu não nos deu tal pastor. Eles se indicaram a si mesmo. Algumas pessoas lhe indicaram e colocaram ali. Eles lhe seguraram e lhe colocaram ali, e ninguém vai te tirar. E se alguém tentar te tirar, mesmo deixa a pessoa nas nossas mãos, nós é que te colocamos aí, e nós queremos que você fique ali, corrompendo a igreja. Iremos ver, e toda planta que o meu Pai Celeste não semeou será tirada. Versículo 15: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Vamos entender que esses pastores também encontram tentações. Os pregadores também encaram tentações. Efésios 4. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O Senhor dará os nossos pastores e a vitória em nome de Jesus. Primeiro, quais são a tentação de pregar? A tentação de pregar fé no púlpito e nas vidas pessoais andam pela vista. 2 de Coríntios 5, 7. 2 de Coríntios 5, 7. Porque andamos pela fé e não pela vista. A tentação de pregar fé na sua vida privada, eles andam na família, andam pela vista. Nos seus planos, andam pela vista e querem ter alguma coisa. Eu quero ter alguma coisa na igreja, para alguma coisa na igreja, na comunidade, andam pela... Eles pregam a fé, mas andam pela fé. 2. A tentação de temer e agradar os homens. A tentação de temer e agradar os homens. Há algumas coisas amarradas aos seus pés. E alguém lhes puxa para ali, lhes puxa para lá, por as cordas. Não tem a consciência deles mesmos. A decisão deles mesmos, a mente deles mesmos. Não tem uma espinha dorsal de permanecer na verdade. Por causa do medo dos homens. E querem agradar os homens. Gálatas capítulo 1, 10. Gálatas 1, 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se agrado os homens, eu não seria o servo de Cristo. 3. A tentação de não praticar o que aprendemos e tudo que ensinamos. A tentação de não praticar o que aprendemos e o que ensinamos. Você tem uma doutrina na igreja, tem mensagens no púlpito que você prega,
e você não pode sair com elas assim mesmo e praticar. E volta, e tem a outra mensagem no púlpito, mas as pessoas estão à espera de ti. Faça, obedeça, pratique, viva de acordo com o que você ensina. Mateus capítulo 23, 4. Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Você não será um fariseu. Eu não serei um fariseu. Em nome de Jesus. A tentação de magnificar os homens e minimizar Deus. A tentação de magnificar homens e minimizar Deus. Age, corre, quando vê os homens, também corre, faz, e não somente quando Deus lhes manda, quando Ele lhes desafia. Eles temem os homens e não temem a Deus. A tentação de magnificar o homem e minimizar Deus. Lucas 12, 4. Lucas 12, 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Você não morrerá antes do seu tempo. Nada a temer. Se Deus te chamou, Ele vai enviar os seus anjos para te proteger. Vocês não vendem pardais com um pouco de dinheiro. Vocês não são melhores do que a eles todos. Mesmo o cabelo da vossa cabeça foi contado. Não temeis. Diga amém para isso, para as palavras de Jesus. Está a ler o versículo até o 8. Versículo 6, 5. A tentação de dar mais atenção a coisas temporais e pouca atenção para coisas eternas. A tentação de dar mais atenção às coisas temporais e não dar mais atenção nas coisas eternas. 2 de Coríntios 4. 2 de Coríntios capítulo 4, 16. Em versículo 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós às coisas que se vê, coisas temporais, mas às coisas que não se vê, porque são eternas. Porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. A tentação de correr, de fugir, a tentação de fugir das raposas. O Senhor já nos diz que está nos mandando para pregar a sua palavra no meio de lobos. Então já nos disse isso há tempo.
que os lobos estão lá para podermos lutar. E você não irá fugir dos lobos. Você vai pregar a palavra de Deus. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lucas 10. Em Lucas 10, 1. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como obreiros no meio, como cordeiros no meio de lobos. E aí no fim do versículo 3, no meio de lobos. É o que nos mandou fazer. Iremos pregar o Evangelho em todo lugar. Sem lobo que irá nos assustar. Não há lobo que vai nos intimidar. Se não diz amém a isto, não vai, se você não diz amém, eles vão te intimidar.